Esta carta que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, ela tem um fundamento muito interessante na perspectiva do cristianismo, porque você sabe que a Bíblia nos ensina, e é importante a gente ressaltar isso sempre. Bom dia, Alcione, bem-vinda. Gente, olha só, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, fundamental, são fundamentos. Quando eu uso essa palavra fundamental, fundamento, é porque você tem que entender que é a base, não é? Por exemplo, usos e costumes, gente, se canta batendo palmas ou não, está na Bíblia que todos os povos devem bater palmas. Bater palmas todos os povos, mas se a pessoa não quer bater palmas, não vai mudar, certo? São princípios bíblicos que a gente precisa entender. Esses princípios bíblicos, eles são os fundamentos, ok? Então, fundamento é isso, é o princípio bíblico que você e eu estamos firmados. Bem, dito isso, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ou seja, nós cristãos decidimos crer na Bíblia, e a Bíblia diz que você e eu fomos criados à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, façamos no plural o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ora, se isto não é o princípio, fundamento bíblico, então é melhor a gente viver sem crer na Bíblia. Aí cada um vai viver crendo filosoficamente ou não naquilo que quiser. Nós decidimos crer na Bíblia. A Bíblia diz que você e eu fomos criados à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Bem, se ele nos fez a sua imagem e semelhança, é para que nós tivéssemos, segundo a Bíblia, está lá em Gênesis, comunhão com ele, relacionamento com ele. Este relacionamento, ele visa uma intimidade com o Pai para que nós possamos crescer. Você e eu também sabemos que o pecado veio e quebrou este relacionamento, interrompeu este relacionamento nosso com o Pai. Então, os nossos pecados fizeram e fazem separação entre nós e o nosso Deus. Uma vez que o pecado nos separou de Deus, Deus, não desistindo do homem, envia então o seu Filho Jesus. Neste intervalo entre a criação, a queda e a vinda de Cristo, nós temos dois momentos muito importantes na história da humanidade. O primeiro deles, se eu assim posso declarar, é quando Deus chama um homem, e este homem é Abraão. E ele diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e você vai seguir um caminho que eu vou te conduzir. E através da sua obediência, todos os povos, por favor, que o Espírito Santo te revele isso, todos os povos, em ti serão benditas todas as nações da terra. Isto vem antes da lei, antes de Moisés. Então, quando Deus chama Abraão, ele chama todos os povos, todas as nações. Passa-se mais um período e Deus chama e constitui agora um povo, uma nação, para representá-lo, para mostrar que ele é o Senhor da história, que ele é o Senhor do universo, que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Isto acontece de maneira explícita quando Deus decide tirar o seu povo da escravidão do Egito, debaixo das mãos do domínio de Faraó, e cumprir agora e mostrar agora o cumprimento da sua palavra em Abraão. E aí ele tira este povo para uma terra que emana leite e mel, para que este povo tenha limites e seja agora abençoado por ele, por causa da obediência, porque nós já falamos sobre isso aqui muito, mas vamos só relembrar. O homem é abençoado por obedecer a palavra de Deus, não por fazer coisas para Deus, não pelas suas obras. Nós somos abençoados por obediência. Quando nós obedecemos, as bênçãos de Deus vêm sobre nós, a sua palavra se cumpre em nossas vidas.
Então, o homem agora recebe a lei, que fique claro isso, para ter parâmetros, limites, para que uma vez cumprindo aquela lei, a bênção de Deus possa vir sobre ele. A lei que é boa, santa, justa, porém o homem lá no Éden tornou-se escravo, dominado pelo pecado, pelos seus desejos e instintos carnais. Então, ele começa nesse novo processo tentando obedecer à lei, mas ele não consegue obedecer à lei, porque ele, diz a Bíblia, é carnal, porque ele está vendido, dominado pelo pecado. Então o que Deus faz? Voltando lá no início, na promessa de Deus, quando o diabo trouxe a tentação para Adão e Eva, para que eles fossem como Deus. E agora então Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, no seu amor, com seu muito amor com que nos amou, enviou-nos o seu Filho Jesus para nos salvar, cumprindo então a promessa lá atrás de que através do descendente da mulher, Satanás seria derrotado, destruído. Olha que coisa maravilhosa! Nosso Deus é fiel, Ele é um Deus de promessas, o nosso Deus cumpre a sua promessa no tempo certo, na hora dele. Ele sempre cumpre a sua palavra. Deus é fiel, seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Josué diz, nenhuma das promessas, nenhuma das palavras que Deus declarou, que Deus disse a respeito da terra prometida, da bênção dele, faltou, porque Deus é fiel. E agora Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, está cumprindo, estabelecendo uma promessa lá do Éden. Ou seja, não importa, gente, não importa o tempo. No tempo de Deus, não importa o nosso tempo, no tempo de Deus, Ele cumprirá cabalmente, completamente, totalmente, plenamente a sua palavra. Se você está debaixo de uma promessa, Deus vai cumpri-la em sua vida, porque Deus é fiel. E dentro desta fidelidade, Ele envia Jesus, o seu Filho, para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. E para nos libertar de maneira plena, poderosa, de maneira abundante, para que você e eu vivamos uma vida maravilhosa, uma vida livre do domínio do pecado, que nós já falamos sobre isso muito semana passada, você pode conferir nas lives ou na reunião do domingo pela manhã. Deus, Ele arranca o pecado de dentro de nós, Ele nos livra do domínio do pecado, Ele nos livra do poder da escravidão que o pecado exercia sobre nós, mas o pecado continua ao nosso redor e nós continuamos tendo desejos, e são estes que nos levam às tentações, e são estas que precisam ser dominadas. Aí que é o ponto. Porém, lembre-se que resistir ao diabo, da tentação, meu irmão, você e eu fugimos. Vou repetir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas no quesito da tentação, Deus vai te dar, e a mim, a nós, o escape, para que nós possamos fugir. Não ficar querendo enfrentar a tentação. Não procure enfrentar a tentação como se você fosse forte e fosse agora dizer, não, eu sei o meu limite, eu vou até onde eu quero, eu faço isso, aquilo, outro. Não, não, não. Não. Deixa eu dar uma notícia para você. O nosso Deus, o maravilhoso Pai Celestial, Ele nos livra do pecado, mas Ele nos dá a capacidade de rejeitar o pecado e escolher o bem. Deus não tira de nós o desejo, meu irmão, senão nós ficaríamos pessoas sem nenhuma expressão, sem personalidade. O desejo continua. Quando este desejo leva-nos para o mal, chama tentação. E lembre-se que Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado pelo mal. Nós desejamos e a nossa tentação provém do nosso desejo quando este desejo não é santo, não é puro. Aí cabe a você e a mim agora, diante do desejo que não é puro, que não é santo, que não glorifica a Deus, rejeitar este desejo. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo habita em nós, Deus vive em nós.
O Espírito de Deus está dentro de nós. E agora Ele, o Espírito Santo, nos capacita e você rejeita o mal, rejeita o pecado e escolhe. É a profecia sobre Jesus. Ele rejeitará o mal e escolherá o bem. É assim que Deus agora faz com você e comigo. É por isso que Hebreus capítulo 4 diz que nós podemos nos achegar diante deste Deus maravilhoso para sermos ajudados mediante nossas fraquezas em tempo oportuno. Porque a Bíblia nos ensina que Jesus foi, Ele, Jesus, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Ele, Jesus, ao vencer o pecado, faz com que você e eu também possamos ser mais do que vencedores sobre o pecado. É esta a diferença do cristianismo, que proclama Cristo e este crucificado. E foi o texto que eu falei, iniciei esta reflexão nesta manhã, falando sobre a importância da carta que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, quando ele mostra claramente que a lei, com toda a sua pureza, com toda a sua justiça, com toda a sua bondade, ela não pode libertar e transformar o homem, mas Cristo veio para libertar o homem, para fazer dele uma nova criatura, dando a ele um novo espírito, um novo coração, uma nova mente, dando a ele uma nova vida, para que a partir do momento que você e eu reconhecemos no nosso coração que Jesus Cristo é o Salvador, isso oferece-nos a justiça de Deus. Justificados, pois, pela fé, diz Romanos 5:1, temos paz com Deus. É aí que entra o novo nascimento, a regeneração, a libertação. Porque o próprio Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Porque com o coração se crê para a justiça, para a justificação, e com a boca se confessa para a salvação. Você e eu não precisamos de uma religião. Dane-se se você é católico, evangélico, protestante, crente, espírita, budista, seja lá o que for. Nenhuma religião salva, nenhuma religião transforma, nenhuma religião tem o poder de fazer do homem uma nova criatura. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Somente Ele é o Salvador, não há intermediário. Quando Jesus veio nos salvar, Ele ofereceu a si mesmo, a sua vida, a sua carne, o seu corpo, o seu sangue. Ele ofereceu a Deus para comprar, para Deus, a você, para comprar sua vida. Pagou o alto preço que deveria ser pago para adquirir você e para dizer, você é meu, você agora é de Deus, você agora está nas mãos do Pai e ninguém pode te tirar de lá. Por isso, todas as vezes que você for tentado, que você desejar, olha que coisa maravilhosa, gente. Todas as vezes que você desejar algo que não é puro, santo e justo, Deus, que não te tentou e não pode ser tentado pelo mal, te dará o escape. Deus providenciará o escape para a sua vida, para a sua bênção, para a sua provisão de paz, de alegria, para a sua provisão de eternidade, de santidade, de pureza, de justiça diante dele, porque foi para isto que ele nos chamou. Nós estudamos isto exaustivamente semana passada, domingo pela manhã. A disciplina de Deus, ela tem o propósito de nos aperfeiçoar. Uma vez que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu, nós também podemos ser aperfeiçoados pelo sofrimento da disciplina para sermos participantes da sua santidade. É o princípio bíblico que está lá em Hebreus capítulo 12. Então, quando você entende isso, você descansa, você se entrega, você se lança, você realmente se rende a Ele. Por quê? Porque não é por causa de uma religião, não é por causa de uma doutrina humana, é por causa de uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. Jesus Cristo veio para te dar vida e vida abundante. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, sabedores, é importante nós entendermos isso, que eles, os da Galácia, haviam experimentado a graça de Deus, o amor, a regeneração, o novo nascimento, e estavam agora sendo tentados a voltar para o legalismo, a voltar a se colocarem debaixo das leis judaicas, que, gente, Israel é um povo, judeu é uma religião, são os religiosos judeus. Então, se a gente entende isso, a pressão toda não é em relação ao Israel de Deus que somos nós. A pressão é em relação aos religiosos judeus que
que queriam estabelecer as doutrinas judaicas sobre a vida daqueles que estavam vivendo agora debaixo da graça. Então Paulo, ele diz assim em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20: porque eu, mediante a própria lei, citando a lei de Moisés, morri para a lei. Por quê? Porque todos aqueles que quiseram viver pela lei acharam-se condenados, porque ninguém consegue cumprir a lei. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Porque quando eu quis obedecer à lei, eu me vi incapaz de obedecê-la. E a lei trouxe o quê? Trouxe morte. Porque quando a lei diz assim para mim: não cobiçarás, e eu cobiço, o que a lei está fazendo? A lei está avultando, está exacerbando o meu desejo mau, a minha perspectiva de instinto carnal. Então a Bíblia diz que eu, por causa da própria lei, morri para a lei. Por quê? Porque a finalidade, o objetivo, meu irmão e minha irmã, da lei é levar-nos a Cristo. Uma vez que você está em Cristo, você já não está mais debaixo do jugo da lei. Você já não tem mais, escute, uma vez que você morreu com Cristo e foi ressuscitado com Ele, você já não vive mais pela lei e muito menos para a lei. Você vive para Deus, você vive para Jesus, você vive para glorificar a Deus. Então a Bíblia está dizendo assim: olha, eu mediante a lei, pela própria lei, eu morri para ela, a fim de viver para Deus. Esta é a nossa temática, o tema dessa semana é viver para Deus. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi eleito, você foi predestinado antes da fundação do mundo para que você pudesse viver para Deus, para a glória de Deus. Então Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. A minha posição desta terra é: eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Quem é que vive? Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho nesta carne, neste corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos amou, se entregou por nós, morreu a nossa morte, pagou a nossa dívida, cancelou o escrito de dívida contra nós, derramou o seu sangue nos remindo, despedaçou a sua carne nos redimindo, porque nós experimentamos a redenção e a remissão. Na redenção nós experimentamos a libertação do pecado, nós experimentamos a libertação de toda a escravidão do pecado, a nossa morte com Cristo, a nossa libertação da natureza carnal e pecaminosa, e na remissão nós experimentamos o cancelamento, a anulação de toda sentença legalista que havia contra nós, de toda sentença da lei, porque a lei diz: a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram, então todos têm que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então em Cristo agora nós somos remidos, redimidos e remidos pelo sangue dele, para que nenhuma condenação venha sobre nós, porque diz Romanos capítulo 8, versículo 1: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida libertou-os da lei do pecado. Isto é maravilhoso e nos proporciona a possibilidade de vivermos uma vida leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Religião que põe peso, carga, que põe opressão sobre a vida das pessoas é do inferno. A religião que religa o homem a Deus livra-o, segundo Tiago, das corrupções deste mundo e faz com que ele seja alguém que se envolva em cuidar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Nenhuma religião humana, nenhuma instituição humana tem poder de libertar o homem. Somente Jesus Cristo liberta o homem, transforma o homem, faz dele uma nova criatura, um novo ser, e dá a ele a capacidade de dizer: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, nesta segunda-feira, que você comece essa semana, apesar de que ela se iniciou ontem, hoje já é o segundo dia, por isso é a segunda-feira, mas eu espero que essa semana seja uma semana abençoadíssima para você, para a sua casa, para a sua história. E lembre-se sempre de algo muito importante: aquele que começou esta boa obra na sua, na minha, na nossa vida,
Ele, o nosso Pai Celestial, há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus.